No alto dos vales do México Central, uma poderosa civilização prosperou. Os astecas, um grupo de pessoas que transformou uma ilha pantanosa no centro de um império. Sua capital, Tenochtitlan, era uma cidade de templos brilhantes, calçadas de pedra e mercados movimentados. No entanto, havia um lado mais sombrio em seu mundo, um mundo construído sobre o medo, a fé e a necessidade de manter seus deuses satisfeitos. As mesmas pessoas que construíram templos que tocavam o céu também os encheram de corações humanos. Celebravam os deuses com festivais e canções, mas acreditavam que o próprio sol precisava de sangue para nascer. Cada vitória em batalha significava mais sacrifícios, mas como um grupo de pessoas capaz de tamanha grandeza criou um mundo equilibrado entre fé e terror. Este documentário acompanhará os astecas desde as histórias de seus primórdios míticos, passando por sua ascensão ao poder e até o momento em que seu império chegou ao fim. Também exploraremos como eles governaram, comercializaram, lutaram e adoraram, e como cada escolha, cada lei e cada batalha os levou mais perto da glória e da destruição. Porque a queda do Império Azteca não foi apenas uma história de conquista, foi a história de um sonho grande demais para sobreviver. A jornada do destino. Antes mesmo que seu poderoso império se erguesse, antes que seus templos tocassem os céus, houve um começo desconhecido. A história inicial dos astecas foi quase apagada por suas próprias mãos. Um de seus reis, em uma decisão que ainda confunde historiadores, ordenou a queima de todos os códices antigos. Eram pergaminhos que contavam suas origens, suas migrações, seus deuses. Ele acreditava que o passado era uma distração, algo que poderia enfraquecer a unidade. As chamas devoraram suas histórias de origem. Anos depois, outro governante tentou restaurar o que havia sido perdido, coletando contos, memórias e fragmentos de sabedoria dos anciãos. Mas antes que esse novo registro pudesse ser preservado, os espanhóis chegaram e o fogo consumiu sua história novamente. 2 vezes perdidos, 2 vezes silenciados. E assim, o que resta das origens astecas vem de fragmentos de relatos de cronistas espanhóis, fragmentos de histórias orais e dos poucos códices sobreviventes que escaparam dos incêndios. O que emerge desses fragmentos é uma história que mais parece lenda do que história. Segundo a mitologia asteca, seus ancestrais vieram de Aztlán, uma ilha distante que, segundo se diz, brilhava como prata ao sol da manhã. A própria palavra asteca significa povo de Aztlán, mas ninguém sabe exatamente onde ficava. Alguns dizem que era real, em algum lugar no norte do México. Outros dizem que existia apenas em espírito, um símbolo de origem e destino. A vida em Aztlán era pacífica. O povo pescava, cultivava a terra e adorava seus deuses. Mas tudo mudou quando sua divindade mais poderosa, Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra, falou. Huitzilopochtli disse aos mexicanos para migrarem e procurarem o sinal de uma águia em um cacto, onde deveriam se estabelecer. Os astecas empacotaram seus poucos pertences e partiram para o sul. Sua jornada não levaria anos, mas séculos. Pararam em novas terras, construíram vilas e permaneceram por décadas antes de se mudarem novamente, seguindo sinais e presságios de seu Deus. Cada vez que descansavam, os sacerdotes subiam colinas altas, estudavam as estrelas e ouviam a vontade de Huitzilopochtli. Sua voz, acreditavam eles, guiava cada passo de seu destino. Durante sua peregrinação, os astecas chegaram a um vale fértil chamado Tula. O solo era rico, os rios tranquilos e a vida selvagem abundante. Após anos de dificuldades, a terra parecia um milagre. Seus sacerdotes, como sempre, construíram um altar para Huitzilopochtli e pediram orientação. Mas, à medida que começaram a construir represas e canais para controlar a água, descobriram como a vida podia ser fácil. Patos enchiam as lagoas. As plantações cresciam sem esforço. Em momentos de silêncio perto das fogueiras, rumores se espalhavam pelo grupo. Por que continuar vagando quando a terra à sua frente já parecia o paraíso? Pediram aos seus sacerdotes que abandonassem a jornada. Alguns pararam de rezar completamente, mas então um raio caiu. O céu irrompeu em som e fúria. Ao amanhecer, aqueles que haviam defendido o Deus foram encontrados mortos, com os corações arrancados do peito. A mensagem era inequívoca. Para os astecas,
Aquilo não era a natureza, mas um castigo divino. Daquele momento em diante, eles entenderam. Seu Deus exigia sangue. O sacrifício tornou-se o preço da fé. Enquanto isso, estudiosos modernos veem essa história de forma diferente. Talvez como um mito nascido de um conflito interno, uma luta violenta entre facções. Mas para os astecas, ela marcou o momento em que seu destino foi selado. Seu Deus os guiaria e exigiria sua devoção em troca. Finalmente, após gerações de viagens, os astecas chegaram ao Vale do México. O que viram os deixou atônitos. Ao redor das águas do lago Texcoco, havia poderosas cidades-estados, lugares como Culhuacán e Azcapotzalco, repletos de mercados, templos e exércitos. Não se tratava de uma terra vazia à espera de colonos. Já era um mundo populoso e competitivo. Os astecas eram migrantes do norte que chegavam com costumes estranhos e sem direito a território. Eram vistos como primitivos pelos habitantes locais, que viviam sob sistemas estruturados de propriedade de terras e tributos, algo que os astecas nunca haviam conhecido. Mesmo assim, eles tentaram encontrar um lugar. Seguindo a ordem de seu Deus, construíram um pequeno assentamento em terreno pantanoso e o fortificaram com muralhas. Nomearam um guerreiro como seu líder, uma tradição que moldaria o resto de sua história. Pela primeira vez, os astecas se tornaram uma sociedade militar. Cada homem, mulher e criança aprendeu a defender seu novo lar. Seu Deus os transformou em guerreiros, e logo a região perceberia. À medida que os conflitos com os reinos vizinhos se intensificavam, os astecas buscavam a paz por meio da diplomacia. Enviaram emissários a Culhuacán, uma das grandes potências do vale, e humildemente pediram terras ao seu rei. O rei, vendo-os como inofensivos e desesperados, deu-lhes um vasto pântano infestado de cobras, um território que ninguém mais queria. Mas os astecas o transformaram em um lar. Eles drenaram as águas, plantaram e construíram templos. Tudo começou a crescer. No entanto, seu Deus, agora não apenas o Deus do sol, mas também da guerra e do sacrifício, não estava satisfeito com a paz. Huitzilopochtli exigiu ação. Os astecas então fizeram um pedido chocante. Pediram a mão da filha do rei, prometendo torná-la rainha e deusa viva. O rei, lisonjeado, concordou, mas quando a princesa chegou, os sacerdotes a conduziram não a um trono, mas a um altar. Lá, ela foi sacrificada ao Deus com seu coração oferecido ao sol. Mais tarde, naquela noite, durante um banquete em homenagem ao rei, um dos sacerdotes apareceu diante dele vestindo a pele esfolada de sua filha. A dor do rei transformou-se em fúria. Ele ordenou que seus guerreiros massacrassem todos os astecas que encontrassem. O massacre foi brutal e os sobreviventes fugiram para os pântanos, feridos, famintos e desabrigados mais uma vez. Mas naquele momento de desespero, a voz de Huitzilopochtli retornou. Ele lhes disse que sua peregrinação estava quase no fim e que seu verdadeiro lar estava próximo. O Deus deu-lhes um sinal para procurarem uma rocha, da qual crescia um cacto. Sobre esse cacto, uma águia devorou uma serpente, o símbolo da vitória e do favor divino. Durante dias, eles procuraram nas águas rasas do lago Texcoco até encontrá-la, uma pequena ilha pantanosa, onde a visão se encontrava exatamente como predita. Ali, eles sabiam, estava o fim de sua jornada. Deram ao lugar o nome de Tenochtitlan, que significa o lugar do cacto na rocha. Em 1325, começaram a construir sua nova cidade, assentando pedras na lama, erguendo templos para seu Deus e reivindicando a terra como sua herança divina. Pela primeira vez, os astecas tinham uma pátria, mas seus problemas estavam longe de terminar. A leste, oeste e sul erguiam-se os poderosos reinos de Texcoco, Culhuacán e Azcapotzalco, todos muito mais ricos e poderosos do que a incipiente cidade asteca. Os astecas estavam cercados, em menor número e pobres. Não tinham exércitos, alianças e riquezas. Então esperaram, trabalharam e aprenderam. Por enquanto pagariam altos impostos para sobreviver. Mas, no fundo de seus corações carregavam uma convicção ardente. Esta terra fora escolhida para eles pelos deuses, e um dia eles a governariam. Anos se passaram e Tenochtitlan foi lentamente transformada. Os astecas construíram canais, pontes e templos.
Começaram a negociar com cidades vizinhas, mesmo enquanto cobravam impostos exorbitantes de Azcapotzalco. Perceberam algo poderoso: a força bruta por si só não garantiria a sobrevivência. Para enfrentar grandes reinos, precisavam de estrutura, ordem e liderança. Então eles mudaram e a tribo se tornou um reino. Adotaram um sistema político semelhante ao de seus vizinhos. Nomeavam um rei, conselhos e nobres. E quando chegou a hora de escolher seu primeiro governante, sabiam que tipo de homem queriam. Alguém que personificasse o espírito de Huitzilopochtli, forte, destemido e implacável. Seu nome era Akamapixtli, e sob seu governo Tenochtitlan começou a emergir dos pântanos como uma verdadeira cidade. Ruas foram alargadas, templos foram construídos em níveis mais altos e os astecas começaram a acreditar em algo que nunca haviam conhecido de verdade antes: o destino. Eles haviam sobrevivido ao exílio, à traição e à quase extinção. Mas logo suas maiores provações e suas maiores vitórias ainda estavam por vir. Reis, sangue e alianças. Sob o rei Akamapixtli, Tenochtitlan prosperou. Os pântanos tornaram-se terras agrícolas. Os mercados fervilhavam com comerciantes de cidades distantes. Pela primeira vez, os astecas eram mais do que sobreviventes. Eram um povo com poder, propósito e uma voz crescente no Vale do México. Mas o tempo é implacável. À medida que Akamapixtli envelhecia, suas vitórias começaram a desaparecer da memória, substituídas por uma única pergunta que o assombrava dia e noite: quem governaria depois dele? Como um rei escolhe um sucessor? Ele nomeia seu filho mais velho? Permite que seus herdeiros lutem pelo trono? Ou confia nos deuses para decidir? Akamapixtli escolheu algo que ninguém esperava. Voltei-me para o povo. Em um movimento inédito na Mesoamérica, ele anunciou uma eleição em que os cidadãos de Tenochtitlan votariam para decidir qual de seus filhos herdaria a coroa. Foi uma ideia radical que definiria o tom da liderança asteca por gerações. Os votos foram lançados e o povo escolheu não o mais velho nem o mais rico, mas o mais corajoso. Um guerreiro chamado Huitzilihuitl, cujo nome significava pena do beija-flor. A eleição revelou algo profundo sobre o espírito asteca. Para eles, o valor de um governante não era medido por direito de nascença ou riqueza, mas por coragem, astúcia e força. O rei Huitzilihuitl não era um conquistador por natureza. Era atencioso, paciente e habilidoso na arte da diplomacia. Sabia que Tenochtitlan ainda estava cercada por poderes muito mais poderosos do que ela. Conflitos diretos significariam destruição, mas alianças inteligentes poderiam significar sobrevivência. Durante anos, os astecas foram forçados a pagar impostos exorbitantes aos seus senhores em Azcapotzalco, um sinal de que ainda não eram livres. Grãos, tecidos, trabalhadores e até guerreiros eram exigidos como tributo. Era sufocante. Então Huitzilihuitl recorreu à política. Abordou Tezozomoc, o poderoso rei de Azcapotzalco, e pediu a mão de sua filha em casamento. Era um pedido ousado, um pedido que poderia mudar tudo. O Conselho de Azcapotzalco viu a proposta como realmente era: uma manobra política destinada a ganhar favores e enfraquecer seu domínio sobre os astecas. Eles alertaram o rei para que não concordasse. Mas Tezozomoc, intrigado com a audácia de seu jovem vassalo, aceitou a proposta. O casamento uniu as duas cidades nominalmente, mas seu impacto real veio discretamente. No dia do seu casamento, a nova rainha asteca fez um humilde pedido ao pai para reduzir os impostos sobre o povo, e eu concordei. Pela primeira vez, os astecas respiraram livremente. Com a suspensão dos tributos, seus mercados cresceram, suas terras se expandiram e Tenochtitlan floresceu como nunca antes. A cidade que antes era um pântano agora brilhava com potencial. No entanto, a paz nunca dura muito no Vale do México. Tezozomoc, o suzerano de Azcapotzalco, lançou novas campanhas pelo vale e, como vassalos leais, os astecas foram atraídos para suas guerras. Lado a lado com seus suzeranos, guerreiros astecas marcharam pela região, aprendendo as estratégias, hierarquias e a brutalidade da guerra em larga escala. Tornaram-se soldados, lutando em campanhas que expandiram a influência de Azcapotzalco e, sem saber, afiaram suas próprias lâminas para o que estava por vir. Mas mesmo os reis mais poderosos não conseguem escapar do tempo, pois em 1417, Huitzilihuitl morreu, deixando para trás uma cidade mais forte e um frágil equilíbrio de poder.
Desta vez, seu sucessor foi seu filho, Ximalpopoca, de apenas 20 anos. Inteligente, carismático e adorado por seu povo, o jovem rei enfrentava um desafio assustador. Ele governava uma cidade em ascensão, ainda presa a um império decadente. Felizmente, ou talvez fatalmente, ele tinha um aliado poderoso. Seu avô, Tezozomoc, ainda governava Azcapotzalco e favorecia seu neto Azteca. O vínculo entre eles concedeu a Tenochtitlan privilégios com os quais outras cidades só poderiam sonhar: rotas comerciais, recursos e apoio militar. O Conselho Azteca, percebendo a oportunidade, pressionou Ximalpopoca a pedir mais. Primeiro, pequenos favores, como acesso a terras, trabalhadores e materiais. Mas seus pedidos se tornaram mais ousados. Eles começaram a agir menos como vassalos e mais como parceiros. Nas cortes de Azcapotzalco, os rumores se transformaram em ressentimento. Os nobres de lá assistiram a cidade, antes obediente, tornar-se mais rica e orgulhosa. Tenochtitlan havia crescido tanto que precisava de mais água doce para sustentar seu povo. O Conselho Azteca propôs um grande projeto, um aqueduto atravessando o lago para levar água à cidade. Mas, em vez de construí-lo eles mesmos, pediram a Azcapotzalco, seus senhores, que enviassem trabalhadores e materiais para ajudar. Para o Conselho de Azcapotzalco foi um ultraje. Somente senhores exigiam tais coisas de vassalos. Os astecas haviam se excedido. O rei Tezozomoc tentou acalmar a ira, implorando aos nobres que poupassem a cidade de seu neto. Mas o conselho já havia decidido: Tenochtitlan deveria ser subjugada. Então, de repente, Tezozomoc morreu. Seja pela idade, pela tristeza ou pela lâmina de um rival político, ninguém sabe. Mas com sua morte, o último escudo que protegia os astecas se foi. Sem aviso, assassinos foram enviados para o outro lado do lago. Eles invadiram o palácio de Ximalpopoca e o assassinaram enquanto ele dormia, esfaqueando o jovem rei em seus próprios aposentos. Ao amanhecer, quase toda a família real havia sido exterminada. Tenochtitlan mergulhou no caos enquanto o povo estava aterrorizado. Seus aliados silenciaram. A cidade parecia destinada a ruir sob a ira de Azcapotzalco. Mas das cinzas do medo, um nome começou a se espalhar pelas ruas, um homem de sangue real, mas nascido fora da linha da legitimidade. Um guerreiro astuto e inquebrável. Seu nome era Itzcoatl, que significa cobra de obsidiana. Quando o conselho coroou Itzcoatl como o novo rei em 1426, ele herdou não um reino, mas uma crise. Os astecas estavam cercados, em menor número e sem liderança. Sua única chance era colocar seus inimigos uns contra os outros. Itzcoatl enviou emissários através do lago para Texcoco, cujo próprio governante havia sofrido sob a opressão de Azcapotzalco. Ele queria acabar com a tirania e Texcoco concordou. Seus primeiros ataques conjuntos foram rápidos e brutais. Os astecas tomaram as terras ao norte de Tenochtitlan, enquanto Texcoco conquistou territórios na margem oposta. Então surgiu um aliado inesperado: Tlacopan, uma cidade menor que havia sofrido por muito tempo com o pesado tributo de Azcapotzalco. Eles também se juntaram à rebelião. Agora envolvia 3 cidades e uma causa. Juntos formaram o que a história chamaria de Tríplice Aliança, um pacto de guerra, política e ambição. Seus exércitos varreram o vale como fogo na grama seca. Cidades que antes se curvavam a Azcapotzalco agora se rebelavam. Em poucos meses, o grande império que governara por gerações ruiu, sua capital foi queimada e seu povo escravizado. Pela primeira vez, Tenochtitlan estava livre e, muito mais do que isso, tornara-se o centro de uma nova ordem, uma potência em ascensão que logo dominaria tudo ao seu redor. O Império Azteca havia nascido, mas como a história demonstrou, o nascimento de todo o império carrega consigo as sementes de sua destruição. A batalha pela liberdade. A manhã estava carregada de névoa enquanto os guerreiros da Tríplice Aliança marchavam para a guerra. À frente deles estava Azcapotzalco, a cidade que outrora os governara. Por gerações, os astecas de Tenochtitlan se ajoelharam diante de seus reis, pagando tributos, oferecendo soldados e vivendo sob o peso da coroa de outro homem. Mas agora essa era acabou. À frente do exército, Itzcoatl, a serpente de obsidiana, um rei guerreiro nascido do fogo e da rebelião. Ele havia unido Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan sob uma única causa: a liberdade.
Quando os exércitos se enfrentavam nas planícies, o próprio chão parecia tremer. Guerreiros lutavam com lâminas de obsidiana que estilhaçavam ossos e orgulho. Gritos de guerra eram ouvidos por todo o vale enquanto o céu escurecia com fumaça e flechas. Os soldados de Azcapotzalco lutaram ferozmente, mas a aliança era imparável. Os astecas lutaram não apenas pela vitória, mas por vingança, por dignidade, por cada grão de milho que haviam doado em tributo. Ao cair da noite, o outrora poderoso exército de Azcapotzalco estava derrotado. Itzcoatl ordenou o ataque à cidade. Chamas engoliram as ruas, guerreiros abateram os defensores restantes, palácios ruíram, templos racharam e os gritos dos derrotados encheram o ar. Quando o fogo finalmente se extinguiu, Azcapotzalco não existia mais. A cidade que governara o Vale do México por gerações fora reduzida a cinzas e memória. E dessas cinzas surgiu algo novo. Um grupo de pessoas não mais escravizadas, mas soberanas. Os astecas haviam vencido sua guerra de independência, mas a vitória trouxe seus próprios dilemas. Os líderes da aliança, Itzcoatl de Tenochtitlan, Nezahualcóyotl de Texcoco e Totoquihuatzin de Tlacopan, reuniram-se em conselho. As chamas da guerra ainda ardiam à distância enquanto se reuniam para decidir o futuro deste novo mundo que haviam criado. O que seria de sua aliança? Permaneceriam irmãos de armas ou o poder os dividiria como já havia dividido outros antes? As discussões se estenderam por dias enquanto debatiam território, tributos e a delicada questão da confiança. Finalmente, um acordo foi alcançado. Um acordo que moldaria o destino da Mesoamérica. Eles permaneceriam aliados, unidos não apenas pelo derramamento de sangue, mas também por linhagens, já que os casamentos entrelaçavam suas famílias. Cada cidade governaria a si mesma, livre e soberana, mas compartilhariam os despojos da conquista. Em tempos de paz, eles negociariam. Em tempos de guerra, lutariam como um só. E embora a chamassem simplesmente de aliança, a história a lembraria como algo muito maior. A Tríplice Aliança, a fundação do Império Azteca. A vitória sobre Azcapotzalco deixou vastas terras sem dono, com vales férteis, cidades prósperas e rotas comerciais estratégicas. Alguém precisava governá-las. Após longa negociação, os três reis concordaram sobre como dividir os despojos. Tenochtitlan e Texcoco, que haviam sofrido o impacto da guerra, receberiam cada uma 40% dos tributos e territórios. Tlacopan, que se juntou posteriormente, ficaria com 20%. Era um acordo prático, mas também um sinal do crescente desequilíbrio dentro da aliança. Tenochtitlan, situada em seu lago, cercada por pontes e templos imponentes, estava rapidamente se tornando o coração pulsante do vale. Mas agora vinha o verdadeiro desafio: governar. Os astecas adotaram uma estratégia brilhante. Não destruíram todas as cidades que conquistaram. Em vez disso, construíram um sistema de governo indireto, permitindo que os reis locais permanecessem no poder enquanto jurassem lealdade à Tríplice Aliança. Cada cidade vassala pagaria um tributo semestral em bens, trabalho ou guerreiros. Em troca, manteriam suas tradições, seus deuses e seu lugar no mercado. Era um delicado equilíbrio entre medo e recompensa. Rebeliões eram raras, e quando aconteciam, a punição era rápida. O exército asteca podia surgir em questão de dias, cruzando o lago ou marchando pelas estradas, esmagando a resistência antes que ela se espalhasse. Por meio desse sistema, o império cresceu em estabilidade, mas a paz nunca foi a natureza de Itzcoatl. Ele viu além do lago, as terras férteis do sul, onde campos férteis aguardavam conquista. Seus soldados marcharam para a região, reivindicando as chinampas, jardins flutuantes feitos de lama do lago e juncos. Essas ilhas artificiais eram maravilhas da agricultura, tão férteis que as colheitas podiam ser feitas várias vezes ao ano. Com essas chinampas, os astecas alimentaram uma cidade que parecia crescer a cada dia. Então, Itzcoatl virou para o norte. Uma a uma, as cidades e vales ao redor da Bacia do México caíram sob o controle asteca. Quanto mais conquistavam, mais precisavam. Cada vitória exigia outra para sustentá-la, e assim começou o ciclo de conquistas sem fim, um império que se alimentava de sua própria expansão. Na década de 1430,
Tenochtitlan não era mais uma cidade entre muitas. Em algum lugar entre batalhas e diplomacia, a Tríplice Aliança se transformou em um império. Não houve cerimônia nem declaração. Simplesmente aconteceu, uma conquista de cada vez. Ao final do reinado de Itzcoatl, os astecas governavam terras que seus antigos senhores jamais poderiam ter imaginado. A serpente de obsidiana havia esculpido um reino do nada e deixado para trás um império que se estendia além do horizonte. Em 1440, após 14 anos no trono, Itzcoatl morreu. A doença o levou, não a espada. Mas sua morte não enfraqueceu o império. Em vez disso, marcou o início de algo grandioso. Seu funeral durou 80 dias, com uma demonstração de riqueza e devoção destinada a lembrar ao vale quem agora o governava. O primo de Itzcoatl, Montezuma I, ascendeu ao trono. Ele não era apenas um guerreiro, mas um estadista, um rei filósofo que via Tenochtitlan como uma cidade divina e o centro do mundo. No dia de sua coroação, o rei de Texcoco veio até ele em segredo. A aliança estava cada vez mais instável. Texcoco temia a ambição asteca. Será que esse novo rei se voltaria contra seus aliados? Montezuma sorriu e propôs algo extraordinário. Para demonstrar força diante de seus súditos, os dois reis encenariam uma guerra. Declarariam batalha, lutariam brevemente e a encerrariam com uma gloriosa vitória asteca. O povo veria o poder de Montezuma e a aliança permaneceria intacta. Foi uma performance, mas que funcionou perfeitamente. Agora, com sua autoridade inquestionável, Montezuma voltou seu olhar para dentro, reduziu as campanhas militares para se concentrar na arte, religião e arquitetura. Iniciou a construção de um templo colossal no coração de Tenochtitlan, uma pirâmide dedicada às duas grandes forças que governavam a vida asteca: Huitzilopochtli, deus da guerra e do sol, e Tlaloc, deus da chuva e da fertilidade. O templo erguia-se como uma montanha de pedra, 100 metros de largura, 60 metros de altura, pintado em vermelho e azul brilhantes. De seus santuários gêmeos, fumaça e canções subiam aos céus, mas à medida que a pirâmide crescia, os construtores exigiam mais pedra, mais trabalhadores, mais oferendas. E logo os sacerdotes de Montezuma perceberam algo preocupante. A melhor pedra para suas esculturas não existia em suas terras. Eles teriam que olhar além do vale. E assim, mais uma vez, os astecas começaram a olhar para fora em busca de conquistas. A demanda. Pouco depois de o grande templo começar a ser erguido no coração de Tenochtitlan, Montezuma I, o rei filósofo, enviou uma mensagem ao reino vizinho de Chalco. A mensagem exigia que Chalco fornecesse trabalhadores e materiais de construção para o novo templo, como se fossem um estado sujeito, obrigado a obedecer. Agora imagine ser o governante de Chalco. Sua cidade se ergue orgulhosa, independente, com seus próprios deuses, seus próprios exércitos, sua própria dignidade. No entanto, do outro lado do lago encontra-se o Império Asteca, uma potência crescente cujo apetite por expansão é conhecido por todos. E agora chega uma carta desse império, exigindo seu povo, seus recursos, seu tempo. Obedecer significaria reconhecer Tenochtitlan como seu mestre. Recusar poderia significar guerra. Era uma escolha impossível. Em termos modernos, era como se uma grande nação enviasse a outra uma exigência tão ultrajante que só pudesse ser respondida com desafio. E assim, o rei de Chalco recusou. A resposta de Montezuma não veio em palavras, mas em fogo e sangue. Os exércitos astecas marcharam pelo vale. Dezenas de milhares de guerreiros portavam peles de onça, capacetes de águia e lâminas afiadas com obsidiana que cortavam a carne como vidro. Quando os exércitos se encontraram, os soldados de Chalco lutaram bravamente. Mas a máquina asteca era implacável. Eles capturaram seus inimigos vivos para o sacrifício. Sob um sol escaldante, em altares erguidos no alto da cidade, sacerdotes arrancaram os corações ainda pulsantes dos guerreiros de Chalco e os ergueram em direção aos céus para Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol. Seus corpos foram lançados ao fogo enquanto tambores trovejavam e conchas gritavam. Para os astecas era um dever cósmico. O sol exigia alimento e eles estavam apenas garantindo a continuidade do mundo. Quando a fumaça se dissipou, Chalco foi derrotado. A mensagem asteca era clara. O desafio acabaria sendo aniquilado.
Mas Montezuma não foi apenas um conquistador, mas também um visionário. Após a vitória, voltou seu olhar para a ordem, a lei e o conhecimento. Seu reinado tornou-se um dos mais progressistas e organizados da história mesoamericana. Ele estabeleceu a educação universal, onde todas as crianças, nobres ou plebeias, meninos ou meninas, frequentariam escolas para aprender disciplina, religião e os deveres de sua posição. Essa ideia estava séculos à frente de seu tempo, muito antes de a Europa sequer sonhar com tal igualdade no aprendizado. Ele construiu um sistema de justiça, criando tribunais, juízes e códigos legais que definiam os direitos e responsabilidades de todas as classes, do mais humilde fazendeiro ao mais nobre. Além disso, estabeleceu diretrizes para o planejamento urbano, incluindo amplas calçadas, canais e templos alinhados com as estrelas. Sob seu governo, Tenochtitlan começou a assumir a forma que mais tarde impressionaria os conquistadores espanhóis. Uma cidade que brilhava como uma miragem de pedra e água. E, no entanto, apesar de todo o seu intelecto, Montezuma ainda era um filho da guerra. Enquanto seu antecessor, Itzcoatl, temia o passado ao destruir registros antigos para apagar a memória de povos rivais, Montezuma queria restaurá-lo. Eu acreditava que uma nação sem história era como um homem sem alma. Então, ele enviou uma expedição ao norte para redescobrir a terra natal mítica dos astecas, Aztlán, o lugar de onde seus ancestrais haviam partido. Independentemente de seus exploradores realmente terem encontrado ou não, Montezuma declarou que sim e ordenou que a história dos astecas fosse reescrita e preservada. Em sua mente, isso era o destino, e sob seu governo, o destino tomou forma em pedra. Quando Montezuma I morreu, em 1469, o Império Azteca estava invicto, incontestável e implacável. Mas seu sucesso carregava uma falha perigosa. Havia construído um sistema que não sobreviveria sem expansão. Para entender o porquê, precisamos olhar para dentro do Império, para os 4 pilares da sua sociedade: os guerreiros, os plebeus, os nobres e os sacerdotes. Cada um desses grupos dependia da conquista. E, por sua vez, a conquista dependia deles. A classe guerreira era o coração pulsante do império. Seu propósito era intimidar os súditos à obediência, esmagar rebeliões e conquistar novas terras. Mas o sistema recompensava os guerreiros com terras e privilégios em troca de serviços. Somente os bravos, aqueles que capturavam os inimigos vivos, podiam ascender na hierarquia, ganhando peles de onça, cocares emplumados e propriedades cultivadas pelos plebeus. Enquanto isso, a terra era finita. Eventualmente não havia mais nada para dar. A única solução era conquistar mais. Cada nova geração de guerreiros precisava de novas conquistas, novos despojos, novos cativos. Ou o sistema entraria em colapso. O império se tornou um organismo vivo que precisava continuar se alimentando para sobreviver. Havia também os plebeus, os agricultores, artesãos e comerciantes que constituíam a vasta maioria da sociedade asteca. Eles produziam os alimentos, as ferramentas e os tecidos do império, mas suas vidas estavam atreladas aos tributos. Quanto mais a população crescia, mais tributos eram necessários para alimentá-los e vesti-los. Sem peste ou fome para limitar o crescimento, a população aumentou enormemente, assim como a demanda. O império teve que continuar se expandindo para sustentar a vida normal de seu povo. Era um paradoxo onde paz significava fome e guerra significava sobrevivência. Acima deles estava a nobreza, que incluía os governantes, generais e governadores que mais se beneficiaram da conquista. Viviam no luxo, cercados de ouro, cacau, algodão fino e servos. A expansão encheu seus cofres e eles garantiram que os imperadores permanecessem leais aos seus interesses. Frequentemente, colocavam no trono guerreiros fortes, mas pensadores fracos, homens que lutariam incansavelmente sem questionar o sistema que enriquecia a elite. Com o tempo, a corrupção se espalhou como podridão pela classe nobre. Eles não queriam mais grandeza para o império, apenas conforto para si mesmos. E, finalmente, os sacerdotes, os guardiões da fé, e talvez os mais temidos de todos. Eles exigiam um fluxo constante de cativos para sacrifício, acreditando que o sol morreria sem sangue humano. Aos seus olhos, a guerra era sagrada, não política. O campo de batalha era o seu campo de colheita. Cada cativo alimentava os deuses, cada vitória mantinha os céus em movimento.
Até a forma como os soldados eram promovidos refletia essa crença, não por quantos inimigos matavam, mas por quantos capturavam vivos. Os sacerdotes não levavam o império à guerra, mas uma vez que a guerra começava, eles garantiam que ela nunca parasse. Com a morte de Montezuma, o império havia se tornado uma máquina autossuficiente. A guerra criava terras, a terra criava riqueza, a riqueza criava poder, e o poder exigia mais guerra. E assim o ciclo continuou. Quando Montezuma I faleceu em 1469, deixou para trás não apenas um reino, mas um mecanismo que continuaria funcionando muito depois de sua morte, até finalmente quebrar. Seu filho, Axayacatl, assumiu o trono. Jovem, ambicioso e ávido por provar seu valor, ele herdou um império de imenso poder e imensa pressão. Rumores de rebelião se espalharam em províncias distantes. Rivais começaram a testar a força desse império imparável. Para silenciá-los, Axayacatl faria o que os reis astecas sempre faziam. Entraria em guerra. Mas desta vez, seu inimigo era diferente de qualquer outro. O próximo grande conflito colocaria os astecas contra os tarascos, uma civilização armada não com obsidiana, mas com bronze. Pela primeira vez, os astecas enfrentariam um oponente que não poderiam derrotar facilmente. E com essa batalha, as primeiras rachaduras no império começariam a aparecer. A guerra que abalou o império. 24 mil guerreiros astecas, blindados com peles de onça e penas de águia, marcharam para o leste com seus estandartes estalando ao vento e lâminas de obsidiana brilhando sob o sol. Sua missão era simples: esmagar o estado tarasco e submeter outra nação ao domínio de Tenochtitlan, mas desta vez a guerra não saiu como planejado. Os tarascos não eram como as outras cidades-estados que haviam sucumbido aos exércitos astecas. Eram organizados, disciplinados e armados com algo que os astecas nunca haviam enfrentado antes: armas de bronze. Quando as duas forças se chocaram, o campo de batalha se tornou um pesadelo. Lanças astecas se estilhaçaram contra escudos de bronze, espadas de obsidiana se quebraram contra armaduras. Suas formações ruíram. Sua confiança se transformou em pânico. No final, o que havia começado como uma marcha de conquista terminou em um massacre. Quase toda a força asteca foi exterminada. Os sobreviventes retornaram mancando para Tenochtitlan, destruídos e em silêncio. Esta foi a primeira grande derrota na história asteca e mudou tudo. Daquele momento em diante, o estado tarasco se ergueu como um muro, uma barreira inabalável à expansão asteca no leste e nordeste. Pela primeira vez, as fronteiras do império foram definidas pelo fracasso. Por toda a região, rumores se espalharam como fogo em pó. Os astecas poderiam ser derrotados. Durante décadas, o medo foi a cola que manteve o império unido. Mas agora esse medo começou a desaparecer. O imperador Axayacatl, outrora aclamado como um rei guerreiro, agora enfrentava a realidade impensável de uma rebelião aberta. A notícia de sua derrota encorajou cidades e províncias que há muito tempo se ressentiam do domínio asteca. Os estados tributários começaram a questionar se Tenochtitlan ainda merecia sua lealdade. Uma a uma, as revoltas se tornaram evidentes. O imperador estava preso em um paradoxo mortal. O império dependia da expansão para sobreviver, mas cada tentativa de expansão apenas dispersava seus exércitos, que já estavam mais fracos. Tropas eram retiradas de novas campanhas apenas para reprimir rebeliões internas. Quando Axayacatl morreu em 1481, o Império Azteca estava abalado por dentro. Seu irmão Tizoc o sucedeu, e com ele veio talvez o governante mais fraco da história azteca. Tizoc queria provar seu valor, restaurar a glória decadente de sua família. Seu primeiro ato como imperador foi dar o exemplo a uma pequena cidade rebelde. Deveria ter sido uma vitória fácil. Uma demonstração de poder, um lembrete de quem governava o Vale do México. Em vez disso, foi um desastre. O exército azteca vacilou, o moral desmoronou, e o que deveria ter sido uma campanha rápida terminou em humilhação. 2.000 capturados em conquistas anteriores, Tizoc retornou com apenas 40 prisioneiros. O império que 11 nações devoraram tropeçou em uma aldeia. Naquele momento, eles pensaram que os deuses haviam abandonado o imperador. Tizoc era indeciso na guerra, fraco em força de vontade e incapaz de comandar. Em poucos anos ele estava morto e provavelmente envenenado por aqueles que haviam perdido a fé nele.
Em 1486, o trono passou para Ahuizotl, o filho mais novo do grande Montezuma I. Enquanto Tizoc era indeciso, Ahuizotl era o seu oposto, feroz, ambicioso e totalmente implacável. Ele reorganizou o exército, introduziu novas táticas e lançou uma onda de campanhas militares que levaram as bandeiras astecas do Caribe ao Pacífico. Cidades caíram uma após a outra. Milhares de cativos afluíram a Tenochtitlan. No entanto, cada vitória trazia consigo uma maldição. Novas terras traziam novas rebeliões, e cada rebelião exigia sangue novo. Ainda assim, o reinado de Ahuizotl tornou-se um dos reinados mais inesquecíveis do Império. No centro de Tenochtitlan ficava o Grande Templo, o Templo Maior, uma pirâmide que se elevava em direção aos céus. Iniciado gerações antes, sob Montezuma I, Ahuizotl o concluía. Para marcar a ocasião, ele decretou uma celebração como nenhuma outra que o mundo já vira. Pessoas de todo o império foram convocadas à capital. Todas as classes, de escravos a nobres, foram obrigadas a comparecer. O imperador estava no topo do novo templo, com seus conselheiros e generais ao seu lado, enquanto uma fila de cativos iniciava a longa subida dos degraus e então a matança começou. Durante 5 dias, as cerimônias continuaram com prisioneiros sacrificados um após o outro, seus corações oferecidos a Huitzilopochtli, o deus do sol. Rios de sangue correram pelos degraus do templo, manchando a pedra de vermelho. Cronistas mais tarde afirmariam que 80.000 vidas foram ceifadas naqueles 5 dias. Historiadores modernos duvidam desse número, mas mesmo que fosse uma fração disso, o horror é inimaginável. O cheiro de morte pairou sobre a cidade por semanas. As pessoas coletavam o sangue sagrado em jarras, espalhando-o em suas casas e campos, acreditando que isso abençoaria suas colheitas. O grande templo permanecia intacto como um aviso escrito em sangue. Apesar de suas vitórias, Ahuizotl sabia a verdade. O império estava se desintegrando lentamente. Tentei mantê-lo unido com reformas. Ele ordenou a construção de colônias por todo o reino para disseminar a cultura asteca e controlar terras distantes. Declarou que todo homem nascido livre deveria treinar como guerreiro até os 18 anos. Foi uma tentativa desesperada de fortalecer a espinha dorsal do império, mas não foi suficiente. Quando Ahuizotl morreu em 1502, seu império era vasto, rico e poderoso, porém instável. Era apenas uma questão de tempo até que a corrupção se espalhasse e o povo se cansasse de sacrifícios sem fim. O fardo de consertar este mundo frágil recaiu sobre seu sucessor, Montezuma II, o rei filósofo que governaria o império até seus últimos dias. Na época em que Montezuma II assumiu o trono, o Império Azteca era ao mesmo tempo magnífico e doente. O comércio florescia em suas terras, trazendo mercadorias de províncias distantes para os mercados de Tenochtitlan. Guerreiros marchavam em todas as direções. Sacerdotes realizavam cerimônias intermináveis para manter os deuses satisfeitos, mas o ciclo havia se tornado um veneno. Cada nova conquista gerava novo ressentimento. Cada rebelião gerava novos massacres. E quanto mais brutal o império se tornava, mais seus súditos queriam se libertar. Montezuma via o perigo, mas não conseguia detê-lo. Em vez disso, optou por intensificá-lo. Aqueles que eram leais eram recompensados com terras e honras. Aqueles que demonstravam o mínimo de desafio viam seu povo ser sacrificado. Às vezes, cidades inteiras de uma só vez, mas o medo gera ódio, e o ódio gera rebelião. Quanto mais Montezuma punia, mais inimigos ele criava. À medida que o império mergulhava no caos, a mente de Montezuma se obscurecia. Ele começou a ver traidores por toda parte, incluindo sua corte entre seus nobres e até mesmo entre seus sacerdotes. Quando um cometa cruzou o céu noturno, ele o viu como um aviso divino. Um sinal de que os deuses haviam se voltado contra ele. Em fúria e terror, ele ordenou a execução dos sumos sacerdotes, culpando-os por não terem previsto o presságio. Foi um ato de loucura que ninguém ousou questionar. Imagine um governante moderno aniquilando toda a sua liderança religiosa da noite para o dia. Essa era a dimensão da paranoia de Montezuma. O império que antes se mantinha unido pela fé agora tremia de medo. Em 1519, o mundo asteca era uma sombra do que era antes. O oprimido que outrora emergiu dos pântanos do lago Texcoco era agora um gigante ferido, rosnando para o próprio reflexo.
Seu povo temia seus deuses, seus governantes e até mesmo seu futuro, e então rumores estranhos começaram a se espalhar. Pescadores ao longo da costa falavam de montanhas flutuantes no horizonte, com formas vastas que se moviam pelo mar, carregando homens de pele branca e trovões nas mãos. Ninguém no império jamais vira algo parecido. Para os astecas era como se os próprios deuses tivessem chegado, ou demônios tivessem vindo reivindicar o que era deles. O que ninguém ainda sabia era que aquelas estranhas formas no mar marcariam o início do fim. A queda do Império Azteca havia começado. Os deuses do outro lado do mar. O ano era 1519 e o mundo dos astecas estava prestes a mudar para sempre. Muito além do horizonte, através de uma extensão infinita de oceano, a Espanha havia chegado. A bordo, homens famintos e desesperados, liderados por uma única vontade de ferro, Hernán Cortés. Eles não vieram com um exército de dezenas de milhares. Eles não vieram sob o comando real. Vieram em busca de algo muito mais antigo e simples: ouro, glória e Deus. Durante séculos, nos ensinaram uma versão dessa história. Diziam que os espanhóis vieram como deuses, e os astecas, primitivos e aterrorizados, caíram de joelhos diante deles. Diziam que algumas dezenas de soldados, armados com armaduras brilhantes e armas estrondosas, esmagaram o maior império do Novo Mundo como se não fosse nada. Mas essa versão da história era propaganda. A Espanha precisava parecer imparável após ter sido escolhida pelos céus para levar a civilização a uma terra de sangue e ídolos. Eles precisavam justificar a brutalidade que logo se seguiria. E os astecas, por sua vez, teriam dificuldade em compreender a dimensão total do que havia chegado. Um império vindo do outro lado do mar, trazendo não apenas armas, mas também doenças, ambição e uma fome insaciável. Antes do confronto existiam dois impérios, imensamente diferentes, mas igualmente condenados por seus próprios desígnios. O Império Azteca, no auge de sua glória, estendia-se por vales, lagos e montanhas. É governado não pelo amor, mas pelo medo. Cada cidade conquistada pagava tributos em ouro, grãos e vidas humanas. Seu domínio repousava na ponta de uma lança. A leste, a Espanha, recém-unida sob uma única coroa, era uma potência em ascensão ávida por expansão. Eles haviam experimentado a vitória na Europa e a salvação pela conquista em nome de Cristo. A descoberta do Novo Mundo não era vista como uma maravilha, mas como uma oportunidade de negócio. A coroa espanhola, incapaz de financiar grandes exércitos através de um oceano, concedeu licenças para conquistas. Quem financiasse suas próprias expedições poderia ficar com uma parte do que encontrasse. E assim, o Novo Mundo tornou-se um palco para mercenários, aventureiros, criminosos e oportunistas, com homens que arriscavam suas vidas por lucro. Uma dessas expedições trouxe rumores de uma terra a noroeste. Quando a notícia chegou a Cuba, seu governador, Diego Velázquez, só conseguia pensar em uma coisa: lucro. Pediu permissão ao rei espanhol para explorar aquela terra de ouro. E para a tarefa, recorreu ao seu ambicioso cunhado, um homem cujo charme só era rivalizado pela sua astúcia: Hernán Cortés. Velázquez lhe deu navios, homens e suprimentos, mas o fez jurar que não iniciaria uma guerra. Cortés sorriu, assinou os papéis e imediatamente começou a planejar sua própria conquista. No início de 1519, Cortés zarpou com 11 navios e cerca de 630 homens. Um bando desorganizado de fazendeiros, comerciantes e sonhadores desesperados. A maioria nunca havia lutado uma batalha de verdade. Suas armas eram poucas: 30 bestas, 12 arcobuzes e 16 cavalos que logo aterrorizariam o povo da Mesoamérica. Este não era um exército construído para a guerra. Era uma aposta. Mas Cortés entendeu algo simples. Se ele pudesse conquistar esta misteriosa terra de ouro, não apenas ficaria rico, mas também se tornaria um lorde, talvez até um rei por direito próprio. A conquista, no entanto, requer comunicação. E assim, antes de rumar para o interior, Cortés procurou intérpretes. Por sorte, encontrei 2. Anos antes, um grupo de espanhóis náufragos havia dado a costa em terras maias. A maioria foi sacrificada. Alguns sobreviveram, escravizados e eventualmente absorvidos pelas tribos locais. Um deles havia aprendido a língua maia. Cortés também adquiriu uma mulher, uma escrava mais tarde conhecida como La Malinche, que falava tanto maia quanto náhuatl, a língua dos astecas.
Através dela, Cortés podia falar com reis. Através dela, suas mentiras e promessas criariam raízes nas línguas nativas. E através dela, a própria história seria alterada. Com seus tradutores prontos, Cortés marchou em direção às terras governadas pelos astecas. Começando pela Confederação Totonac, um povo há muito esmagado pelo tributo asteca. Eles foram recebidos com curiosidade. Ofereceram presentes, incluindo joias de ouro, algodão fino e comida como teste. E quando Cortés tomou coletores de impostos astecas como reféns e os ofereceu aos Totonaques como presente, algo impensável aconteceu. Os Totonaques se aliaram a ele. Pela primeira vez, guerreiros nativos uniram forças com esses estranhos pálidos, pois sofreram sob o domínio asteca por gerações. Para eles, os espanhóis não eram seres divinos, mas uma arma e um meio potencial de vingança. Os cronistas espanhóis adoravam escrever que os astecas caíram de joelhos, impressionados com sua pele pálida e seus enormes canhões. Mas a verdade é muito mais humana e trágica. Os mexicas não eram tolos. Eles lutaram inúmeras guerras, conquistaram vastas terras e viram sangue suficiente para encher rios. Eles viam os espanhóis como realmente eram, estrangeiros com ferramentas estranhas e deuses estranhos, mas, ainda assim, homens que podiam sangrar e morrer. A verdadeira razão pela qual os astecas lutavam não era porque achavam que os espanhóis eram divinos, mas porque ainda não percebiam a dimensão do perigo que enfrentavam. À medida que alianças se formavam e vassalos astecas começavam a desertar, o próprio imperador, Montezuma II, tomou conhecimento. Ele vira presságios no céu, um cometa cruzando os céus, luzes estranhas sobre o lago, templos pegando fogo sem motivo. Estranhos haviam chegado às costas orientais trazendo presentes de metal e fogo. Montezuma sentiu o peso do destino pesar sobre ele. E longe da capital, em um pequeno acampamento espanhol cercado por aliados e inimigos nativos, Hernán Cortés sorriu porque o jogo estava apenas começando. A notícia da chegada dos estrangeiros chegou ao imperador Montezuma II quase no momento em que os navios espanhóis ancoraram na costa. Ele era um homem que governava com medo e reverência. Um deus vivo entre os mortais, mas pela primeira vez na vida sentia-se inseguro. Ele enviou seus melhores embaixadores para investigar aqueles homens pálidos que carregavam pedaços de pau que cuspiam fogo. Quando seus enviados retornaram, seus olhos lhe disseram o que as palavras não conseguiam. Aqueles não eram homens comuns. Suas armas soavam como trovões, e a fumaça que se seguia cheirava à morte. Mas o imperador estava ocupado, sobrecarregado pelo peso de um império que se desintegrava por dentro, com rebeliões e vassalos crescendo sem parar. A chegada de estranhos era mais uma perturbação em um mundo que já tremia, até que um dia não era apenas uma perturbação, mas uma ameaça. Cortés havia arrancado um dos estados tributários de Montezuma bem debaixo do seu nariz, não mais um rumor da costa. Ele agora era um perigo avançando em direção ao coração asteca. Mesmo assim, não era tolo. Cortés sabia que ainda não tinha forças para conquistar o império, mas queria vê-lo, respirar o ar de Tenochtitlan, entender a cidade antes de subjugá-la. E assim, ele começou sua longa marcha para o interior, com cada passo o levando mais fundo no coração pulsante do mundo asteca. Após semanas de viagem, Cortés e seus homens chegaram à Confederação Tlaxcala, um aglomerado acidentado de 200 cidades cercadas por terras astecas. Para quem estava de fora, parecia estranho que Montezuma nunca as tivesse conquistado. Eram fechadas, divididas e mal defendidas, mas essa era a essência da coisa. Os astecas haviam mantido Tlaxcala viva deliberadamente, um local conveniente para saquear cativos e uma válvula de escape controlada para sua fome insaciável de sacrifícios. Uma ferida aberta que se mantinha aberta para o sangue. Os tlaxcalanos estavam sob embargo, isolados, privados de comércio e cercados por inimigos. Então, quando viram Cortés marchando por suas terras, pareceram mais um invasor. Agora, os tlaxcalanos atacaram primeiro. Desceram sobre os espanhóis com ferocidade, carregando dezenas de milhares de guerreiros prontos para a guerra. Os canhões espanhóis dispararam, os cavalos atacaram e o campo de batalha se tornou um pesadelo de fumaça, gritos e ferro. Por 3 dias, Cortés e seus homens resistiram exaustos, cercados e em número incompreensível.
Ele enviou mensagens desesperadas por paz, agitando bandeiras brancas em uma língua que os tlaxcalanos não conseguiam ler. Finalmente, no terceiro dia, um senhor tlaxcalano aproximou-se das linhas espanholas e viu a verdade por si mesmo. Aqueles homens não eram astecas. Eles lutavam como nenhum exército que eu já tivesse visto. Então, quando Cortés conheceu os líderes tlaxcalanos, fez o que sabia fazer de melhor. Falou como um conquistador e raciocinou como um diplomata. Disse-lhes que não viera para escravizar, mas para destruir o inimigo mútuo, os astecas de Tenochtitlan. Os tlaxcalanos ouviram porque haviam sangrado sob os ataques astecas por gerações, seus templos saqueados e seus filhos arrastados para Tenochtitlan para morrer em altares de pedra. Cortés ofereceu-lhes uma barganha simples. Ajudem-me a destruir seus senhores e vocês nunca mais serão escravos deles. Era uma escolha entre a destruição certa e uma esperança perigosa. E assim, com os olhos bem abertos, os tlaxcalanos tomaram sua decisão e se aliaram aos espanhóis. Quando a notícia de que Cortés havia subjugado os tlaxcalanos chegou a Tenochtitlan, a compostura de Montezuma começou a se abalar. Ele enviou carregamentos de prata e ouro na esperança de comprar a paz, ou pelo menos adiar o inevitável. Para os astecas, presentes eram uma troca entre iguais, um ritual de respeito. Para os espanhóis, eram a prova de que aquela terra transbordava de riquezas e que seus governantes estavam prontos para a conquista. Cortés aceitou o ouro, enviou cartas à Espanha gabando-se de seu sucesso e escreveu sobre um reino rico além da imaginação. Cada moeda que brilhava em sua mão o aproximava de Tenochtitlan e do próprio imperador. A caminho da capital, Cortés parou na cidade sagrada de Cholula, um lugar de imponentes pirâmides, templos e sacerdotes inteiramente dedicado aos deuses. O povo de Cholula estava desarmado, sua fé, seu escudo. Mas quando os espanhóis entraram, foram recebidos com silêncio. O que aconteceu em seguida permanece um dos eventos mais controversos da história. Os espanhóis alegaram que os cholulanos planejaram uma emboscada, que haviam descoberto uma conspiração para massacrar todos os espanhóis enquanto dormiam. Os astecas disseram que não havia tal conspiração, que Cortés usou a suspeita como desculpa para o assassinato. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Cortés convocou os líderes da cidade ao templo principal e os incendiou. Milhares morreram enquanto as chamas devoravam os aposentos nobres. A fumaça subia aos céus, levando os gritos dos moribundos aos deuses que adoravam. Não era mais possível ignorar esses estrangeiros. Logo se descobriu que os espanhóis não eram meros comerciantes ou exploradores. Eles eram uma força de aniquilação. Percebendo que presentes e diplomacia haviam falhado, Montezuma fez uma escolha fatídica. Enviou um recado a Cortés para que fosse a Tenochtitlan e o encontrasse como amigos. Talvez ele quisesse controlá-los. Talvez esperasse prendê-los. Ou talvez, no fundo, eu acreditasse nos presságios de que os próprios deuses haviam retornado. Quaisquer que fossem seus motivos, o convite selou o destino de um império. Quando Cortés e seu exército finalmente chegaram ao lago Texcoco, pararam, maravilhados. Largas estradas se estendiam pelo lago, levando a uma cidade-ilha com templos brancos, jardins flutuantes e pirâmides imponentes que pareciam perfurar as nuvens. Era diferente de tudo o que os europeus já tinham visto, mais limpa, mais grandiosa e mais organizada do que qualquer cidade da Espanha. O próprio Montezuma atravessou uma das calçadas para saudar os recém-chegados. Quando Cortés estendeu a mão para abraçar o imperador, os nobres astecas ficaram boquiabertos, pois tocar nos Tlatoani era proibido. Montezuma permaneceu imóvel, majestoso e indecifrável, antes de oferecer a Cortés presentes de ouro e joias. Segundo ele, isso era costume, um sinal de igualdade. Mas Cortés não ofereceu nada em troca, insultando, sem saber, o próprio cerne da diplomacia asteca. Montezuma casou-se com os espanhóis no palácio de seu falecido pai, Axayacatl, enchendo-o de conforto e proteção. Lá, os espanhóis descobriram cofres com tesouros, incluindo ouro, prata e ornamentos. Logo depois, Cortés cometeu outro erro, ou talvez um ato calculado de arrogância. Exigiu que uma cruz cristã e uma estátua da Virgem Maria fossem colocadas ao lado dos deuses astecas no topo da Grande Pirâmide. Segundo os sacerdotes, isso era uma blasfêmia indescritível.
como colocar um ídolo estrangeiro no templo mais sagrado de Meca ou Jerusalém. Os sacerdotes se recusaram, enfurecidos. Então chegou a notícia: os astecas haviam matado vários espanhóis em Veracruz. A paciência de Cortés se esgotou quando ele ordenou a captura de Montezuma. Agora, o imperador dos astecas, um deus entre os homens, era um anfitrião em seu próprio palácio. Por 6 meses, Montezuma governou como um fantoche de Cortés, aprisionado em um esplendor dourado. Do lado de fora do palácio, o ressentimento aumentava. Mas lá dentro, Cortés observava o império do sol tremer e seus deuses silenciarem. Os espanhóis ficaram horrorizados com o que viram. Os altares ensanguentados, os rituais de sacrifício, os gritos das vítimas oferecidas aos deuses da chuva, do fogo e da fertilidade. Não conseguiam entender como uma pessoa tão avançada podia ser tão brutal. Os astecas, por sua vez, não conseguiam entender a obsessão dos espanhóis pelo ouro. Para eles era um metal tão sagrado quanto a obsidiana ou o jade. Eles valorizavam muito mais os grãos de cacau, as sementes da vida. O ouro para eles era um adorno. Para os espanhóis era uma divindade feita de metal. 2 mundos, cada um acreditando que o outro era louco. 2 impérios, cada um incapaz de ver o coração do outro. E logo, esse mal-entendido mútuo desencadearia uma guerra que os consumiria. Uma sombra sobre Cortés. A essa altura, Hernán Cortés já havia conquistado terras que nenhum europeu jamais vira. Ele havia defendido seus superiores, tomado cidades e conhecido reis. Mas havia uma coisa que ele não havia feito. Algo que voltaria para assombrá-lo. Ele nunca recebeu permissão da coroa espanhola para liderar sua conquista. Segundo seu rei, ele não era um herói. Era um comandante desonesto e um homem que tinha ido longe demais. Então, a Espanha enviou outra expedição, não para ajudá-lo, mas para prendê-lo. Cortés foi forçado a agir. Reuniu seus soldados mais leais e disciplinados e marchou até a costa para enfrentar as tropas reais enviadas para trazê-lo de volta acorrentado. Atrás dele, na capital Tenochtitlan, deixou seus homens mais fracos e imprudentes no comando, uma decisão que logo se tornaria fatal. Enquanto Cortés estava ausente, seu segundo em comando, Pedro de Alvarado, ficou inquieto. Durante um grande festival asteca, em homenagem aos seus deuses, milhares de nobres, sacerdotes e guerreiros se reuniram em paz, dançando, tocando tambores, celebrando a vida. Alvarado via a situação de forma diferente. Eu temia uma revolta, e assim, sem aviso, os soldados espanhóis selaram as entradas do templo e abriram fogo. O que se seguiu foi uma carnificina. Nobres astecas desarmados caíram onde estavam, abatidos por aço e tiros. Os tambores pararam no meio do compasso. A música de celebração transformou-se em gritos. Quando Cortés retornou, o dano era irreversível. A cidade que outrora o acolhera era agora um caldeirão fervente de fúria. Os astecas já tinham visto o suficiente. Cercaram o palácio e bloquearam todas as rotas de fuga. Os espanhóis estavam agora prisioneiros dentro da cidade que outrora governaram. Enquanto o caos tomava conta das ruas, os astecas tomaram uma decisão histórica. Pela primeira vez em sua história, escolheram um novo imperador enquanto o antigo ainda vivia. O homem escolhido foi Cuitláhuac, irmão de Montezuma II, um guerreiro de corpo e alma, conhecido por sua coragem e desafio. Ele desprezava os espanhóis e jurou expulsá-los da cidade, mas Cortés ainda tinha um último movimento desesperado. Ele levou Montezuma, ainda seu anfitrião, até a varanda do palácio e ordenou que ele falasse com seu povo, acalmasse-o e defendesse a paz. Lá embaixo, a multidão silenciou. Olhavam para o imperador, agora um homem alquebrado, proferindo palavras que não eram suas. Nesse ponto, Montezuma não era mais um governante, mas um fantoche e um símbolo de vergonha. Então algo aconteceu. Pedras voaram da multidão e flechas assobiaram pelo ar. Quando tudo terminou, Montezuma jazia morto, abatido por seu próprio povo ou talvez assassinado pelos mesmos homens que o haviam impressionado. De qualquer forma, o Deus-Rei havia partido. Assim, os espanhóis não tiveram escolha a não ser fugir. Sob o manto da noite, carregando ouro roubado, tentaram escapar pelas estreitas estradas que levavam para fora de Tenochtitlan, mas os astecas estavam à espreita. Gritos de guerra enchiam a escuridão. Canoas vinham de todos os lados. As calçadas se transformaram em campos de extermínio.
Espanhóis escorregaram, caíram e se afogaram enquanto eram arrastados para o fundo pelas próprias armaduras e pelo peso dos tesouros roubados. Quando amanheceu, milhares de corpos flutuavam no lago. Os sobreviventes que rastejaram para fora dos pântanos partiram em busca do que haviam perdido. Esta noite ficaria para sempre conhecida como La Noche Triste, a Noite das Dores. Cuitláhuac, o imperador guerreiro, agora liderava a resistência asteca. Recusou-se a fazer a paz com os estrangeiros e enviou seus exércitos para caçar os sobreviventes. Os espanhóis mal conseguiram chegar a Tlaxcala, seus aliados nativos, onde se recuperaram e se reconstruíram. Mas, à medida que se recuperavam, um novo e invisível inimigo adentrou a região, a varíola. Trazida inconscientemente por um único escravo infectado, a doença se espalhou mais rápido do que qualquer exército poderia marchar. Os astecas nunca haviam conhecido uma peste sem imunidade, sem remédio e sem a mínima ideia do que era. Famílias inteiras desapareceram em poucos dias, as cidades ficaram em silêncio e cadáveres encheram os canais. Até o próprio imperador Cuitláhuac sucumbiu à doença. Em seu lugar, surgiu Cuauhtémoc, sobrinho de Montezuma, um homem jovem, determinado e inquebrável. Ele seria o último imperador dos astecas. Cortés retornou mais forte do que nunca. Ele havia convencido as forças reais enviadas para prendê-lo a se juntarem à sua causa. Agora, com reforços de Cuba e um exército de quase 100.000 aliados nativos, ele marchou mais uma vez em direção ao lago, mas desta vez como um conquistador. Uma a uma, ele e seus aliados capturaram as cidades vizinhas de Texcoco, Tlacopan e dezenas de outras. De Texcoco, Cortés reconstruiu sua frota enquanto desmontava navios em terra, transportando-os peça por peça sobre montanhas e reconstruindo-os no próprio lago. Agora, as águas dos astecas. Sua maior vantagem pertencia aos espanhóis. Quando o cerco começou, foi total. As estradas foram bloqueadas. O aqueduto foi destruído, cortando o fornecimento de água potável. Canoas transportando alimentos foram queimadas antes de chegar à cidade. A outrora reluzente joia de Tenochtitlan começou a passar fome. Por 8 longos meses, a cidade resistiu. Cada rua, cada templo, cada canal se tornou um campo de batalha. Mulheres lutavam ao lado de homens. Sacerdotes carregavam armas para os altares. Eles lutavam com tudo o que tinham, incluindo pedras, obsidiana, coragem e desespero. Os espanhóis avançaram centímetro a centímetro, casa por casa. Templos ruíram e a cidade sagrada que outrora defendera o mundo estava sendo dilacerada por dentro. Quando a luta finalmente cessou, mais de 200.000 pessoas estavam mortas. Tenochtitlan foi reduzida a escombros. Os canais estavam abarrotados de cadáveres. Cuauhtémoc, o último imperador, foi capturado enquanto tentava escapar através do lago. Cortés, ainda se sentindo triunfante, mas exausto, ordenou que fosse torturado enquanto exigia saber onde o ouro estava escondido. O jovem imperador suportou a dor em silêncio e, logo depois, foi executado e o último golpe do Império Azteca. Nas ruínas de Tenochtitlan, os espanhóis construíram uma nova cidade chamada Cidade do México, capital de uma nova colônia, a Nova Espanha. Os templos foram demolidos e, em seu lugar, ergueram-se catedrais. As escolas astecas foram substituídas pelos ensinamentos da Igreja e o sistema educacional universal do Império desapareceu. Aqueles que antes governavam o vale agora trabalhavam nos campos e nas minas, extraindo prata para seus conquistadores. Quando vastas jazidas de prata foram descobertas, milhares de nativos foram enviados para as minas. Trabalharam até a morte. Suas mortes alimentaram um império do outro lado do oceano. A prata extraída enriqueceria a Espanha por um século e depois a destruiria por meio da inflação. A grande pirâmide de Tenochtitlan foi desmantelada pedra por pedra. Suas ruínas permaneceriam enterradas por séculos e esquecidas sob a Cidade do México até serem redescobertas no século XX. Sacerdotes espanhóis inundaram a terra pregando a salvação. Disseram ao povo que seus deuses eram falsos, que somente o Deus cristão poderia salvar suas almas. Mas os astecas, confusos e desfeitos, fundiram antigas crenças com as novas. Construíram uma estranha fé híbrida, parte católica, parte asteca. Essa religião sobrevive no México até hoje. Segundo os missionários, a conversão foi uma vitória, mas, por outro lado, os moradores locais a viam como sobrevivência.
Para ambos, foi um mal-entendido que nenhum dos lados jamais conseguiu superar completamente. Os tlaxcalanos que lutaram ao lado de Cortés foram recompensados com alto status e títulos espanhóis. Seus líderes se casaram com espanhóis, formando uma nova nobreza mista, mas a história os esqueceria. Nos séculos seguintes, crônicas espanholas afirmaram que somente o aço espanhol e a vontade divina haviam conquistado os astecas. Os aliados nativos foram apagados de sua própria vitória. Durante séculos, a Espanha celebrou a queda dos astecas como um destino divino, como prova do favor de seu Deus. Mas a verdade é mais profunda. O Império Azteca não ruiu apenas por causa das armas espanholas ou das doenças europeias. Ele ruiu por causa de suas próprias fraturas, um sistema construído com base no medo e no tributo, não na unidade. A mesma crueldade que manteve seu império unido também o despedaçou. Quando os espanhóis chegaram, os inimigos dos astecas não os defenderam. Eles se juntaram aos invasores. O medo gera obediência, mas nunca lealdade. E quando a lealdade morre, até os maiores impérios caem. Agora, os astecas se foram, mas seu espírito perdura na língua mexicana, em sua arte, em seu povo. Seu império pode ter caído em sangue e fogo, mas sua memória ainda pulsa nas ruas da cidade do México. E mesmo que os maiores impérios possam fracassar, seu espírito jamais poderá ser conquistado.